Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago. Numa tarde quente de julho, a luz do sol entrava pelas grandes janelas da joalheria Gold e Grace, refletindo nas vitrines brilhantes. Os clientes passeavam despreocupadamente entre os colares e anéis. Mas essa tranquilidade estava prestes a ser interrompida em segundos. Angela Johnson, uma mulher negra na casa dos 30, elegante porém discreta, acabará de encomendar um colar raríssimo para um evento beneficente ao qual compareceria com o marido. Sua bolsa estava cuidadosamente pendurada no ombro, e seu sorriso educado para os funcionários demonstrava que ela não tinha nada a esconder. No entanto, um movimento atrás dela chamou a atenção do chefe de segurança, Sr. Collins. Ela parece suspeita, ele sussurrou para seu colega. Poucos instantes depois, 2 seguranças se aproximaram de Angela. Senhora, por favor, siga-nos. Nós temos uma pergunta para você a respeito de um furto na loja. O coração de Angela disparou. Ela tentou manter a calma, explicando que simplesmente viera buscar suas joias, pelas quais já havia pago integralmente. Mas suas palavras pareciam se perder no ar quente da loja. Os clientes se viraram, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. Olhares de suspeita e julgamento se voltaram para ela. Enquanto era conduzida ao pequeno escritório nos fundos, Angela ouviu sussurros. Frases como, olha só para ela, deve estar escondendo alguma coisa, ou que vergonha, roubar joias aqui. Eles atravessaram a sala. Ela se sentiu encurralada sozinha contra todos. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia a verdade. Eles desconheciam que o marido dela, Marcus Richardson, não era um homem comum. Um empresário poderoso e respeitado, dono de uma renomada empresa de segurança privada, ele tinha o poder e a influência para mudar o rumo daquela situação num instante. Naquele exato momento, Angela percebeu que o que eles acreditavam ser uma simples acusação de roubo se transformaria rapidamente em um teste de coragem, inteligência e sobrevivência, pois aqueles que a julgavam sem saber quem ela era haviam acabado de desencadear um conflito que não previram. E enquanto Angela se sentava na desconfortável cadeira de escritório, seu olhar vagou pelo espaço pensativa. Alguém aqui se dá conta do erro que acabou de cometer? O pequeno escritório nos fundos da loja era abafado. O ar-condicionado parecia impotente para combater o calor opressivo e a atmosfera pesada. Angela Johnson estava sentada na cadeira de madeira dura, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo, enquanto o Sr. Collins e um policial chamado oficial Daniels a observavam com desconfiança. Senhora Johnson, a senhora está sendo acusada de roubar um colar valioso, disse Daniels em tom seco. Eu não roubei nada, respondeu Angela, sua voz era firme, apesar do medo que a dominava. Eu fiz o pedido, paguei integralmente e até tenho o recibo. Ela calmamente tirou o recibo da bolsa e entregou-o. Daniels olhou para ele franzindo a testa. Isso não muda nada. Precisamos investigar. Enquanto o policial revistava sua bolsa, Angela sentia os olhares de funcionários e clientes. Cada sussurro, cada telefone apontado para ela, cada murmúrio de julgamento a envenenava um pouco mais. Ela percebeu que ali, ninguém a via como uma cliente honesta. Para eles, ela era simplesmente uma suspeita de roubo. Angela respirou fundo. Sabia que precisava manter a calma. Não podia se dar ao luxo de perder a cabeça, não na frente deles. E acima de tudo, sabia que aquela situação ia muito além do que aqueles agentes de segurança estavam pensando. Enquanto o policial continuava a interrogá-la, o telefone tocou. Angela sentiu um aperto no estômago. Ela reconheceu imediatamente o número como sendo de Marcus Richardson, seu marido. Angela, não se preocupe. Estou a caminho, disse ele com uma calma gélida, mas repleta de autoridade. Marcus, eles dizem que eu roubei alguma coisa e escolheu. Angela murmurou, ainda tremendo. Eu sei. Fique sentado, não se mexa. Eu vou resolver isso. Poucos minutos depois, a porta se abriu. Um homem alto e impecavelmente vestido entrou. Marcus Richardson. No instante em que seus olhos se encontraram com os do policial, a atmosfera mudou instantaneamente. O policial se enrijeceu, sentindo a autoridade e o poder que emanavam dele. Agente Daniels, disse Marcus calmamente mas firmemente, eu sou Marcus Richardson, marido desta senhora. Acho que você deveria rever essa acusação antes das coisas não se complicam mais. O rosto de Daniels empalideceu. Ele nunca ouvirá aquele nome, nunca percebera a importância do homem que subestimara. Um silêncio pesado pairou sobre o escritório. Olhares desconfiados se voltaram para Marcus. Angela sentiu uma mistura de alívio e apreensão.
Ela sabia que a situação iria mudar, mas ainda não sabia em que medida. Porque aqueles que a julgaram sem saber quem ela era acabaram de desencadear uma tempestade que não haviam previsto. Marcus Richardson permaneceu ereto, com o olhar gélido porém controlado. Seu impecável terno preto e sua presença imponente transformaram a sala em um tribunal silencioso. Os clientes e funcionários que filmavam a cena recuaram instintivamente, pressentindo a autoridade que emanava dele. Agente Daniels, acredito que agora o senhor entende a importância desta situação. Marcus disse em voz alta calmo, porém perspicaz. Minha esposa não roubou nada. Eu te digo, aconselho que você verifique suas acusações antes que ela se tornará algo embaraçoso para você. Daniels gaguejou, incapaz de esconder seu desconforto. Collins, o chefe de segurança, olhou para Marcus com os olhos arregalados, percebendo que haviam subestimado Angela e, por extensão, a si mesmo. Angela, sentada na cadeira, sentiu um arrepio de alívio percorrer seu corpo. Ela sempre soube que o marido era capaz de resolver as coisas, mas a maneira como ele se impunha superou todas as suas expectativas. Mesmo assim, não conseguia se livrar da sensação de que aquele confronto revelaria muito mais do que um simples mal-entendido. Sr. Richardson, Collins murmurou novamente. Hesitante, seguimos o procedimento. Nós pensou que minha esposa é suspeita de roubo. Marcus interrompeu, seu tom ainda calmo, mas afiado como uma navalha. Você estava errado. E agora você está nu. Não me arrependo de ter me subestimado. O ar crepitava com eletricidade. Os clientes prenderam a respiração, incapazes de desviar o olhar. Alguns sussurravam. Quem é esse homem? Marcus deu um passo à frente e estendeu a mão para Angela, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, Angela. Eu vou cuidar deles. Mas quero que vocês permaneçam sentados e calmos. Daniels tentou falar, mas Marcus o interrompeu antes mesmo que ele pudesse terminar a frase. Para que fique claro, se você continuar a acusar minha esposa sem provas concretas, você terá que lidar comigo e com a minha sociedade. E acredite, você não gostaria que isso acontecesse. Os olhos do policial se arregalaram. Pela primeira vez, ele entendeu que não estava lidando com um cidadão comum, mas com alguém ligado a um poder imenso. Collins, por sua vez, sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Angela, embora nervosa, sentiu uma onda de gratidão e orgulho por Marcus. Mas, no fundo, uma preocupação persistia. As coisas tinham mudado, sem dúvida, mas esses homens não perceberiam imediatamente a magnitude do seu erro. E naquele silêncio tenso, uma pergunta queimava em sua mente. Será que eles realmente tinham se dado conta da dimensão da tempestade que haviam acabado de desencadear em Marcus Richardson? O escritório da loja de repente pareceu minúsculo em comparação com a presença imponente de Marcus Richardson. Daniels e Collins ficaram paralisados, sem saber se deveriam continuar a investigação ou fugir. Angela, ainda sentada, respirou fundo. Seu coração estava acelerado, mas ela pressentia que a situação estava prestes a mudar a seu favor. Tudo bem, disse Marcus com a voz calma, mas autoritário. Você acusou minha esposa de roubo sem provas, concreto. Vamos ver qual é a realidade agora. Ele pegou o celular e descou um número rapidamente. Alguns segundos depois, um homem entrou no escritório, vestindo um uniforme impecável. Jamal Edwards, chefe de segurança de Marcus. Esses objetos, Sr. Richardson. Demanda Jamal entregou uma pequena bolsa segura. Sim, Jamal. Confira o conteúdo. Jamal abriu a sacola e tirou o colar em questão, aquele que Angela havia encomendado e pago. Daniels e Collins trocaram um olhar constrangido. Tudo estava perfeitamente em ordem. Angela levantou-se lentamente, o rosto calmo, mas marcado pela tensão. Você vê, ela disse, dirigindo-se aos agentes. Não roubei nada. Tudo está pago e seguro. Você estava enganado. Mas Marcus não parou por aí. Seu olhar se voltou para Collins e Daniels, gélido. Quero que você entenda uma coisa. Acusar alguém, uma pessoa inocente sem provas, não é apenas um erro. Isso é perigoso. Você subestimou quem nós éramos. E saibam que minha empresa está comprometida com a justiça, em todas as suas formas, possíveis maneiras. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os clientes, testemunhas silenciosas, murmuravam entre si. Quem é esse homem? E parece que ele consegue consertar tudo. Angela sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Sua raiva havia desaparecido, substituída por uma admiração silenciosa. Mas, no fundo, ela sabia que aquele confronto tinha sido um aviso. Aqueles que a julgaram precipitadamente acabaram de conhecer alguém que não podiam controlar. Daniels, finalmente percebendo seu erro, baixou a cabeça. Collins não disse nada, tremendo levemente.
Marcos então se virou para Ângela, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Não se preocupe. Está tudo sob controle. Agora. Mas lembre-se, às vezes as pessoas aprendem a é tão difícil que você nunca deve julgar sem conhecer os fatos. Ângela assentiu com a cabeça, sentindo um peso sair de seus ombros. Mas um pensamento persistia em sua mente. Aquilo era apenas o começo. Aqueles que ousaram julgá-la se lembrariam daquele dia, e Marcus Richardson não deixaria nada passar impune. Algumas horas depois, a loja havia retornado a uma aparência de calma. Os clientes tinham saído, cochichando entre si sobre o poder e a autoridade de Marcus Richardson. Daniels e Collins permaneceram no escritório, visivelmente humilhados, sem conseguir encontrar as palavras. Ângela estava ao lado do marido, o coração ainda batendo forte, mas com uma sensação de segurança que nunca havia conhecido. Marcus colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Veja bem, Ângela, às vezes as pessoas precisam aprender. A lição difícil. Ele murmurou. Do lado de fora, Marcus dirigiu-se calmamente aos seguranças e ao policial. Aconselho você a refletir sobre suas ações. Erros podem acontecer com qualquer um, mas nunca julgue. Alguém que desconhece a verdade pode lhe custar muito mais caro. Nada além de constrangimento. Collins e Daniels, ainda em choque, assentiram em silêncio. Sabiam que tinham acabado de se deparar com alguém cujo poder e influência excediam em muito qualquer coisa que pudessem ter imaginado. E acima de tudo, sabiam que nunca mais poderiam julgar uma pessoa com base na aparência ou em preconceitos. Ângela sorriu timidamente para Marcus, agradecida. Mas um brilho de travessura cintilou em seus olhos. Ela sabia que o dia não havia terminado para aqueles que tentaram incriminá-la. Marcus Richardson lidou com a situação de forma calma e autoritária. Mas Ângela entendia que algumas lições podiam ser ainda mais memoráveis quando vinham daqueles que subestimamos. Ao saírem da loja de mãos dadas, Ângela lançou um último olhar para Daniels e Collins. Nunca se esqueça disso. Ela pensou sorrindo por dentro, nunca subestime a pessoa que você está tentando acusar. E no silêncio da loja vazia, uma verdade ficou clara. Aqueles que julgaram precipitadamente acabaram de aprender, às suas custas, que justiça e respeito não podem ser impostos, devem ser conquistados.